Mas ele tem jogadores de meio campo. Ele tem um ala e ele coloca um ponta porque ele quer. Ele pode botar o meio campo com ala, com Pulgar e com De La Cruz, por exemplo. Poderia ter feito os 2 últimos jogos, durante o jogo e de saída. Né? Mas ele prefere colocar Luiz Araújo, Plata, Michael, Bruno Henrique, todo mundo junto. Ele pode colocar o Matheus Gonçalves na função, ele tem o Everton Araújo, ele tem os jogadores lá. Ele que quer colocar dessa maneira. Lógico, chegando o Jorginho, né? Lembrando, Jorginho só dia 30 de agosto, dia 30 é a data que o empresário dele definiu que eles vão assinar com algum clube. Né? Antes disso não deve ter nada definido. O acordo financeiro está praticamente certo, está muito próximo já ao Augusto Luiz, mas ele está prospectando o mercado e vai conversar com o empresário, com o dirigente, o novo dirigente do Arsenal na semana que vem, quando o Arsenal jogar lá em Madrid contra o Real Madrid. Né? Joga agora semana que vem. Primeiro na Inglaterra, depois na Espanha. E ele vai até lá e vai conversar com o André Berti para definir questões de continuidade ou não no clube, não deve continuar, pelo menos a priori, e a questão das premiações, caso ele saia antes. Então, o Jorginho está encaminhado, pode ser que chegue, sim, tem uma possibilidade bem razoável. Ok. Agora, ele tem outros homens de meio campo, ele que não quer escalar. E a escolha dele, do técnico, ele que insiste nessa formação. E outra coisa, o Flamengo tem muitos pontas, mas tem que lembrar do contexto. No ano passado, o Flamengo não tinha Luiz Araújo e não tinha Cebolinha. E aí contratou o Michael e contratou o Plata. E só foi campeão da Copa do Brasil porque tinha os 2. Sem os 2 ia ser muito mais difícil. Muito difícil. E até a colocação do brasileiro estaria comprometida. Né? Os 2 participaram de gols nas finais, contra o Atlético Mineiro, por exemplo. Tanto o Plata quanto o Michael. O Michael participa de 2 gols no Rio e o Plata participa de um gol do Rio e faz o gol do título lá em Belo Horizonte. Então, assim, teve que contratar jogadores da emergência. O Michael, o Flamengo nem ia contratar o Michael. Só foi contratado depois das contusões graves na época, especialmente do Cebolinha e do Luiz Araújo. O Luiz Araújo voltou no final da temporada, meia bomba. O Cebolinha só voltou nessa temporada. Então o Flamengo teve que se encher de pontos, digamos assim. No caso das laterais. Vai ficar com 3 laterais esquerdos quando vinha voltar. Enfim, chegou o momento do retorno. O Flamengo encara o Central Córdoba hoje, às 9h30 da noite, no Maracanã, pela Libertadores, com os holofotes voltados para o atacante Pedro. O técnico Felipe Luiz utilizou o jogador normalmente nos treinos e ele deve ser relacionado após quase 7 meses longe dos gramados. O atacante, inclusive, publicou uma foto nas redes sociais e inflamou a torcida. Vinha também fez atividade na academia e é outro que está mais perto do retorno. No time titular, a expectativa é que a base da equipe que entrou em campo contra o Vitória seja mantida. O rubro-negro está encarando uma maratona de jogos, com as disputas do Brasileiro e da Libertadores. Nas últimas 3 partidas, foram 2 vitórias e um empate. O mês de abril promete ser agitado e de grandes expectativas para a torcida. O atacante, inclusive, publicou uma foto nas redes sociais e inflamou a torcida. Vinha também fez atividades na academia e é outro que está mais perto do retorno. No time titular, a expectativa é de que a base da equipe que entrou em campo contra o Vitória seja mantida. O rubro-negro está encarando uma maratona de jogos com as disputas do Brasileiro e da Libertadores. Nas últimas 3 partidas foram 2 vitórias e um empate. O mês de abril promete ser agitado e de grandes expectativas para a torcida. Falamos aí que alegria, né, noticiar isso. A gente, quando o jogador se lesiona, a gente fica aqui com o coração apertado, né, ainda mais quando o prazo é muito longo. E quando ele volta, a gente enche de alegria. É o Vene Casagrande, mas é um debate muito grande em relação ao retorno do Pedro, né? Porque geralmente, para esse tipo de lesão, a estimativa são 9 meses. E muita gente falando, às vezes voltar muito antes não é tão legal. Eu queria que você falasse sobre esse prazo de retorno do Pedro, Vene Casagrande. Bom, Fernandinha, vamos lá. Eu sou jornalista, eu não sou médico. Então, quem sou eu para criticar o prazo de retorno do Pedro aos gramados? E mesmo que eu fosse médico, eu não estou no dia a dia do Flamengo. Então, eu não tenho acesso aos exames, aos detalhes, a tudo que está sendo feito com o Pedro. Obviamente, eu penso aqui como jornalista o seguinte, o Departamento Médico do Flamengo não seria irresponsável de pôr em risco a saúde do atleta, botando ele para voltar mais cedo, sendo que nem tem necessidade. É óbvio que tem necessidade, porque estamos falando de um jogador que faz muita falta ao Flamengo. Mas não são jogos que fazem o Flamengo apressar o retorno do jogador. E aí eu vejo muita gente criticando e com certo receio, e parece
até que está torcendo para o jogador se machucar para dizer, eu avisei, ele voltou muito cedo. Agora, não quer dizer que quando você volta dentro do prazo estabelecido, você não vai ter uma lesão. Vamos pegar um jogador dentro do próprio elenco do Flamengo. O Bruno Henrique, ele voltou dentro do prazo de 10 meses. Vocês vão se recordar. Ele acabou tendo um problema muscular físico, que dizem que é normal depois de uma lesão como essa que o Pedro teve, que o próprio Bruno Henrique teve. Ou seja, o fato de ele estar voltando antes não quer dizer que ele vai ter um problema físico após essa recuperação. Sim. E o fato dele voltar no prazo ou até mesmo depois não quer dizer que ele não vai ter. O Neymar, por exemplo, ficou quase um ano. O que aconteceu quando ele retornou? Ele teve uma lesão muscular quando ele ainda estava no Al Hilal. Então, é óbvio que o departamento médico do Flamengo e o próprio jogador, eles não vão pôr o risco, o restante da temporada, a pressão do retorno desse atleta. Então, acho que se ele está voltando agora é porque, de fato, ele está pronto. E vale mencionar também, Fernandinho, ele não vai voltar sendo titular jogando 90 minutos. Vai ser um retorno gradual, ou seja, ele vai ter controle de minutagem. Arrisco a dizer que hoje ele pode nem entrar em campo, por exemplo. Tudo depende do contexto do jogo. Mas já é uma vitória para o jogador só ser relacionado. Só sentir o clima de estar no ônibus, se concentrar, enfim, estar ali no Maracanã, sentar no banco de reservas. Eu arrisco a dizer, isso aqui é totalmente um palpite. Exemplo, contexto do jogo. Flamengo ganhando de 2-3-0. Minutos finais, ele coloca o Pedro. Para o Pedro ser aplaudido, sentir o gostinho novamente de estar em campo. Então será um retorno extremamente gradual. Ô, Vene, eu recebi informação aqui que eu não sabia, Lucas Pedrosa. O nosso Paquito aqui falou pra mim que ele teve uma lesão igual, né, no Fluminense. No outro joelho. Sim. E o tempo em que ele voltou foi o mesmo. Sabe quem voltou antes, só para o Pedrosa comentar? Dias. O Fred, nos tempos de Cruzeiro, também voltou. 6 meses e alguma coisa. E o Fred não teve nada na ocasião. É porque eu sempre falo isso aqui, né? Existe a individualidade biológica. Isso aí. Eu pego uma gripe, e aí a gente pega a mesma gripe. Eu fico com febre, o Vene fica com dor de garganta, o Pedrosa recupera em um dia, eu em 7 e ele fica deitado na cama. Cada um tem uma resposta para tudo. Para um treino, para um alimento, para um tratamento, para uma lesão, para uma doença. Cada um tem uma postura durante a recuperação. O Pedrosa vai ter uma, eu vou ter outra, você vai ter outra. O Neymar teve uma, o Pedro teve outra, o Fred teve outra. E ele é super profissional, né, Pedrosa? Tudo que você faz na sua vida externa, quando você está com uma lesão como essa, e eu já falei aqui diversas vezes, eu não sou atleta, mas eu tive a mesma lesão que o Pedro, interfere. Se você fica com a perna muito para cima por um tempo, vai inchar um pouquinho. Se você faz um esforço que não deveria fazer, vai inchar um pouquinho. O Pedro não me parece ser esse atleta. O Pedro é um cara que, para mim, ele deve ter feito lá a bota direitinho, a fisioterapia direitinho, a musculatura, não só porque isso não afeta só o joelho, ele afeta a musculatura da perna, ele afeta a musculatura do quadril, do glúteo. Existem várias etapas dentro de um tratamento para uma recuperação de ligamento cruzado anterior que são essenciais para que você volte 100%. Porque se você não cumprir essas etapas, você não volta 100%. Pode conversar com qualquer ortopedista. Se não cumprir direitinho as etapas, você vai sentir dor no joelho pro resto da vida. Como eu sinto. O Pedro, imagina, Vene. Exato, é sério. O Pedro, ele abriu mão. É sério mesmo. Imagina Lucas Pedrosa recuperando. Não dá. Pode beber. Não pode sair. O cara vai pra Cruzeiro. Imagina, Vene. Agora, o Pedro não. O Pedro, eu tenho certeza que ele seguiu passo a passo. Ele abriu mão das férias, porque ele ama o que ele faz na profissão dele. Ser jogador de futebol, gente, não é só fazer isso aqui não, chutar bola não. Ele requer muita coisa. Você abdica de muita coisa na sua vida para que você seja um atleta de alto nível. Então tem que respeitar muito esses caras e tem que respeitar também o Pedro. E parabéns, tomara que ele volte muito bem, porque é o grande craque aí do nosso futebol. E o ataque do Flamengo, rapidinho, que a gente vai pro Fluminense agora, você tem o ataque do Flamengo? Não tem como eu cravar, mas pelo que eu soube, ele ensaiou ontem com Gonzalo Plata, Michael e Bruno Henrique. Gosta, Vene? Gosto, foi um bom ataque. Hoje é o ideal pra você? O ideal não, porque eu não vejo o Michael jogando muito bem para ser titular do Flamengo. Quem você colocaria no lugar? Botaria o Luiz Araújo. Daria um jeito de colocar o Luiz Araújo. O Luiz Araújo ele joga mais no segundo tempo do que no primeiro. Isso é verdade também. Isso é horrível falar isso, mas o campo mostra isso. Mas o Michael não vem jogando bem nem quando entra. Ponto. O Michael também realmente não tá tão bem. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, manifestou interesse na contratação do atacante Diego Costa. Felipe conhece muito bem o jogador, já que os dois foram companheiros de equipe por muito tempo no Atlético, onde construíram uma forte relação dentro e fora de campo.
O Flamengo terá um calendário cheio, com várias competições importantes pela frente, como o Super Mundial de Clubes, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, e por isso contar com jogadores experientes no elenco é fundamental, especialmente levando em consideração o risco de lesões frequentes em atletas de alto rendimento. Atualmente, Diego Costa está sem clube, o que facilita muito uma possível negociação. O jogador já demonstrou interesse em retornar ao futebol brasileiro e, por estar livre no mercado, sua contratação não exigiria custos de transferência, o que torna tudo ainda mais atrativo. Além do aval de Filipe Luís, o diretor José Botto também aprovou a chegada do atacante. Botto conhece bem Diego Costa e acredita que ele pode agregar muito ao elenco rubro-negro, tanto em qualidade técnica quanto em liderança dentro do grupo. A ideia da diretoria do Flamengo é oferecer um contrato curto, válido até o final da temporada, para avaliar o desempenho do jogador e, dependendo dos resultados, discutir uma possível renovação ao término do vínculo. Diego Costa chegaria ao Flamengo com grande bagagem internacional e perfil combativo. Suas características é não desistir em nenhum lance, sempre com raça, algo que a torcida costuma valorizar bastante. A negociação é considerada simples e nos bastidores o otimismo é grande. Filipe Luís acredita que a experiência de Diego Costa pode ser decisiva em momentos importantes da temporada, principalmente na reta final das competições em que o Flamengo está envolvido. E aí, torcedor, você gostaria de ver Diego Costa vestindo o manto sagrado? Deixe a sua opinião nos comentários, já larga a curtida no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade do Mengão. Saudações rubro-negras!